Vamos lá para mais um tema de hoje. O assunto está muito interessante. Foi até uma sugestão de um grande amigo meu, Luiz Gustavo, do curso de formação de oficiais da PM Ceará. E o tema de hoje vem com a seguinte pergunta: é possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo juiz? Ou seja, seria legal essa conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por vontade própria do juiz, ou seja, de ofício, sem o requerimento das partes, ou seja, do Ministério Público, da autoridade policial, do querelante, do assistente da acusação? Essa é a pergunta. E vamos à resposta. Vai depender das posições da jurisprudência. Por quê? Porque a segunda turma do STF recentemente tomou um posicionamento diferente da primeira turma do STF. Teve uma decisão agora recente, em outubro desse ano, 2020, no qual a segunda turma do STF entendeu que seria ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. E por quê? Segundo o entendimento aí da segunda turma, capitaneada pelo ministro Celso de Mello. Porque com a alteração do pacote anticrime em 2019, houve uma modificação no artigo 311 do Código de Processo Penal, que fala aí da prisão preventiva. E com essa alteração do pacote anticrime, o artigo 311 do Código de Processo Penal não permite mais que o juiz de ofício decrete a prisão preventiva sem a provocação das partes, ou seja, ele pode decretar sim a prisão preventiva, porém antes, previamente, deve haver a provocação das partes. Que partes são essas? Ministério Público, querelante, assistente da acusação, autoridade policial. Então, quando essas partes provocam o juiz pedindo, requerendo aí a prisão preventiva do acusado, aí sim, o juiz ele pode analisar se há possibilidade formal, né, se preenche os requisitos da prisão preventiva e decretar a preventiva, porém não de ofício, por vontade própria. Esse é o entendimento da segunda turma do STF, que foi consolidada em outubro desse ano. Porém, a primeira turma do STF, em março deste mesmo ano, 2020, tomou outro posicionamento, outro entendimento. Segundo a primeira turma do STF, decisão capitaneada pelo ministro Marco Aurélio, diz que cabe sim a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. Por quê? Explico. Porque apesar da alteração que houve no artigo 311 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz deve ser provocado para decretar a prisão preventiva, ou seja, ser provocado pelas partes, no artigo 310 do Código de Processo Penal diz que quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante da autoridade policial, ele deverá tomar 3 possíveis decisões. Que 3 possíveis decisões são essas? Relaxar a prisão, caso ela seja ilegal, ou conceder a liberdade provisória para o acusado, com ou sem fiança, ou decretar a prisão preventiva, certo? Então, o artigo 310, ele não diz poderá, ele diz deverá. Recebendo um auto de prisão em flagrante, o juiz, ele deverá tomar uma dessas 3 decisões, né? Relaxar a prisão, caso ela seja ilegal, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, ou decretar a prisão preventiva, caso
esteja ali preenchidos os requisitos formais da prisão preventiva, tá bom? Então percebemos aí que de certa forma houve uma atecnia do legislador. Por quê? Porque no artigo 311 do Código de Processo Penal, ele diz que o juiz não pode de ofício decretar prisão preventiva sem antes ali as partes provocarem. Ele tem que ser provocado pelas partes para poder ali analisar e possivelmente decretar a prisão preventiva, mas não pode fazer isso de ofício, nem na fase de investigação e nem na fase processual. Lembrando que em 2011 o juiz ele poderia decretar de ofício a prisão preventiva na fase processual, porém não na fase de investigação, mas com um pacote anticrime, tanto na fase de investigação como na fase processual, ele não pode decretar de ofício a prisão preventiva, ou seja, ele tem que ser provocado pelas partes, tá bom? Conforme a alteração do pacote anticrime de 2019 no artigo 311 do Código de Processo Penal. Então, esse é o entendimento da segunda turma do STF. O juiz, devido a essa alteração do pacote anticrime em 2019, no artigo 311, o juiz não pode decretar de ofício a prisão preventiva, ou seja, ele tem que ser provocado pelas partes, Ministério Público, querelante, assistente de acusação ou autoridade policial. Já a primeira turma do STF diz que não, ele pode sim decretar de ofício, porque o artigo 310 ali seria uma exceção ao artigo 311 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque no artigo 310 o juiz ele tem que tomar 3 possíveis decisões: ou relaxar a prisão em flagrante quando ilegal, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança, ou decretar a prisão preventiva caso preenchidos os requisitos formais da prisão preventiva. E no artigo 310 não se fala poderá, se fala deverá. Então não existe ali uma faculdade para o juiz, ele tem que tomar uma dessas 3 possíveis decisões quando o auto de prisão em flagrante chega para que ele tome ali uma dessas 3 possíveis decisões. Então percebemos aí que há 2 posições, uma da segunda turma que diz do STF, que diz que não pode, o juiz tem que ser provocado pelas partes, e a outra decisão, a outro entendimento é da primeira turma que diz que sim, que pode, que o juiz pode decretar de ofício ali a prisão preventiva, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, devido a essa dicção do artigo 310 do Código de Processo Penal. Tá ok? E a jurisprudência, Márcio? A jurisprudência se alinha ao entendimento da primeira turma do STF, assim também como o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, também se alinha ao entendimento da primeira turma do STF. Até o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem uma tese, a tese número 10 das jurisprudências em teses do STJ, que tem o mesmo entendimento da primeira turma do STF, no qual diz que pode sim o juiz decretar ali de ofício, converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva, conforme o artigo ali 310 do Código de Processo Penal, mesmo diante ali daquela alteração do artigo 311, porque o artigo 310 seria uma exceção ao artigo 311 do Código de Processo Penal. Então é um tema muito interessante que pode cair nas próximas provas aí da magistratura, do Ministério Público. É um assunto muito atual, muito interessante, então fica a dica. Vai depender. Segunda turma do STF diz que não pode, porque o juiz deve ser provocado pelas partes, e a primeira turma do STF diz que pode, porque o artigo 310 seria uma exceção ao artigo 311, que foi modificado pelo pacote anticrime. Tá ok? E a jurisprudência, juntamente com a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, se alinham ao entendimento da primeira turma do STF, que diz que pode sim o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva
de ofício sem a provocação das partes, conforme o artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, esse foi o tema de hoje, sugerido aí pelo meu grande amigo Luiz Gustavo, do curso de formação de oficiais da PM Ceará. Até o próximo vídeo.